Alô, oi, povo de Deus, tudo bom? Hoje aqui nós vamos aprender sobre a genealogia de Adão e Eva. Então, hoje nós vamos estudar a genealogia de Adão até Noé, certo? Que são 10 gerações. Mas vamos pegar as principais gerações da parte das histórias bíblicas, certo? Então, sabemos que o primeiro casal foi Adão e Eva, certo? Então, Adão e Eva tiveram, né, no relato bíblico, a principal, né, os principais 3 filhos, que foi Caim e Abel, e mais tarde tiveram um filho chamado Sete, certo? Mas o problema é que a gente sabe que Caim matou Abel, certo? Então, passaram-se 130 anos, certo? E Sete nasceu, né? Tá certo? Nasceu o terceiro filho do casal, né, em relação à história bíblica, certo? Mas na Bíblia relata que eles tiveram filhos e filhas, né? Então, como é que esses filhos vão casar? Né? Como eles vão ter filhos, né? Como eu acabei de falar, se Adão e Eva tiveram filhos e filhos, então quer dizer que eles casaram com suas irmãs, não é verdade? Então, agora vamos trazer as partes principais dessa árvore genealógica. Vamos lá. Nós tivemos a história de Adão. Nós vemos que Adão viveu 930 anos, certo? E Adão teve Sete. Né? Sete viveu também 912 anos, certo? E como Sete, né, casou com uma de suas irmãs, né, vamos dizer assim. Então, o primeiro filho de Sete foi Enos. Enos viveu 905 anos, certo? E Enos foi uma pessoa justa e fazia o trabalho divino e começou a falar no nome de Deus. O nome de Enos significa humanidade, certo? Então, Enos viveu 905 anos e ele teve um filho chamado Cainã. Certo? Cainã, que viveu 910 anos, fala que ele foi o primeiro rei que existiu no nosso planeta, né? Então, teve um filho chamado Malalel, que também viveu 895 anos. Seu nome significa, que vem de Halel, que significa louvor, certo? Então, Malalel era uma pessoa que louvava a Deus e ensinava todas as pessoas também a louvar a Deus. Malalel teve um filho chamado Jared. Jared viveu 962 anos, certo? Então, de acordo com os relatos bíblicos, certo? Foi a segunda pessoa que viveu mais tempo, né? Então, seu nome significa caída, certo? Nome Jared. Então, na geração dele, realmente houve uma queda espiritual muito grande. Então, com antepassados que já faziam, né, já começavam a fazer a idolatria, então ele provavelmente escolheu esse mesmo caminho, tá certo? Então, Jared tem um filho chamado Enoque. Esse é um personagem bíblico, certo? Que se fala muito dele, por um suposto livro, que é o livro de Enoque, certo? Enoque, ele viveu 365 anos, né? E a Bíblia relata que ele foi retirado por Deus, porque para que ele, como ele era uma pessoa muito justa, então para ele não se contaminar com pecado, né? Enoque teve o seu famoso filho chamado Matusalém, certo? Que viveu 969 anos.
Então, a pessoa que viveu mais na Bíblia também foi uma pessoa justa, certo? E ele tem um filho chamado Lemeque. E Lemeque viveu 777 anos. E teve um filho que vai mudar a humanidade. Lemeque é o pai de Noé. A Bíblia fala que nessa época estava se multiplicando a maldade, né? E principalmente a idolatria. Então, Noé vai ser a nova geração pós-dilúvio. E Noé começa a ter filhos após os seus 500 anos. Certo? Então, aprendemos aqui hoje a geração de Sete. Caim morreu, Abel morreu, né? Caim matou Abel e agora vamos ver a geração de Caim. Certo? Então, vamos lá. Caim teve um filho chamado Enoque. Caim tentando estabelecer uma geração na humanidade, mas que foi totalmente corrompida. Vamos ver que os nomes dos filhos de Caim têm uma semelhança aos filhos de Sete, certo? Então, Enoque teve um filho chamado Irade, que também teve um filho chamado Mahuaiel. Seu nome significa tentar apagar o nome de Deus. E Mahuaiel teve um filho chamado Metushael, muito parecido com Matusalém, né? Matushael teve um filho chamado Lemeque, certo? E Lemeque teve 4 filhos. Um chamado Ival, o segundo chamado Iuval, o terceiro chamado Tuval-Caim e o quarto que se chamava Naamá. Então, Naamá foi a esposa de Noé, certo? Então, no próximo vídeo eu vou falar da descendência de Noé, tá certo? Então, fique ligado. Até o próximo Curiosidades Bíblicas.